que é a verdade de uma forma simples? Aqui eu vou trazer a definição de São Tomás de Aquino. Ih, professor, lá vem. Não, é uma definição filosófica. A verdade é a adequação entre a coisa e o intelecto. Adequatio rei et intelecto. Por que eu digo que inteligência artificial não tem porra nenhuma de inteligência? Porque a primeira operação do intelecto humano significa isso. Que é isto? Quid est em latim. O quid em latim, ele remete à quididade, à essência das coisas. Então é próprio do homem olhar, contemplar essa planta e dizer, que é isto? Mas não é só uma experiência sensível dessa planta. É um anseio, uma busca que é próprio do intelecto humano de entender, de capturar a forma daquela coisa, de buscar a verdade do que aquela coisa é. É isso que São Tomás de Aquino está falando. E aí chegamos num segundo bloco. Então, o que é a verdade de uma forma simples? O que seria a verdade de uma forma simples? Aqui eu vou trazer a definição de São Tomás de Aquino. Ih, professor, lá vem. Não, é uma definição filosófica. Tá? É uma definição filosófica. Eu sou católico, eu acredito que a verdade é Jesus Cristo encarnado. Nós vamos celebrar no Natal. Você não precisa brigar comigo. Você não precisa... Isso é fé, isso é revelação. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tá? Calma. Vamos falar de lógica. Vamos falar de razão. Isso antecede a razão. Para Deus se revelar, seja qual nome ele tiver, para ele se revelar ao ser humano tem que ter razão. Ele tem que ter razão. Sem razão, sem capacidade de consciência da realidade, não tem como conhecer o transcendente, seja o nome que você quiser dar. Não estou brigando por isso. Meu objetivo aqui não é religioso. Tá? Então, São Tomás de Aquino ele define o seguinte. Tem uma expressão em latim que é adequatio rei et intellectum. Quer dizer o seguinte, a verdade é a adequação entre a coisa, o ente que existe, e o intelecto. Adequatio rei et intellectum. E isso tem um princípio, tá? Eu não vou ficar aqui filosofando na live, ainda mais porque aí é que a galera vai se embora mesmo da live. Mas vou tentar explicar de uma forma simples o porquê da importância disso. Primeiro, essa definição ela diz o seguinte, que a verdade é a adequação da coisa, do objeto, por isso que ela é objetiva, é uma característica, porque a verdade está no objeto observado ou experimentado. Ela é objetiva, ela não é subjetiva. Ela é objetiva. Né? Ela está na coisa, né? Primeiro, e propriamente no intelecto em segundo. Ou seja, a verdade é a adequação dessa coisa com um intelecto que captura o que é essa coisa. Basicamente é isso. Explicando de uma forma bem superficial, limitado à minha condição de explicação, tá certo? Porque também eu não sou nenhum filósofo, então, assim, eu tenho as minhas próprias limitações intelectuais. Vou dar um exemplo da importância disso. Quando o desenvolvimento humano, isso é muito comum, pais e mães vão entender isso bem. Nos primeiros anos, as crianças elas começam a fazer uma pergunta que enche, aliás, duas perguntas, né? Depois eles passam por uma segunda fase que enche o saco dos pais. A primeira pergunta é: o que é isto? Que isto? Eu lembro, a Isabela falava justamente assim: que isto? Que isto, papai? Que isto? Que isto? Isso daqui daria para fazer uma live só para explicar por que eu digo que inteligência artificial não tem porra nenhuma de inteligência.
Porque a primeira operação do intelecto humano significa isso. Que é isto? Quid est? Quid est em latim. O quid em latim, ele remete à quididade, à essência das coisas. Então é próprio do homem olhar, contemplar essa planta e dizer, que é isto? Mas não é só uma experiência sensível dessa planta. É um anseio, uma busca que é próprio do intelecto humano de entender, de capturar a forma daquela coisa, de buscar a verdade do que aquela coisa é. É isso que São Tomás de Aquino está falando. Parece ser uma coisa complexa, mas isso está presente em toda criança. Qualquer criança que, claro, que não tenha nenhum tipo de anormalidade cognitiva, ela busca por essa verdade fazendo essa pergunta. O que é isto? O que é isto? Isso é um anseio para capturar a natureza das coisas. Né? Se não me engano é Sêneca que diz, né? A verdade, agora eu estou na dúvida se é Sêneca ou se é Marco Aurélio, é bem capaz dos dois terem afirmações muito parecidas, que a verdade é a natureza. A verdade é a natureza das coisas. Então a verdade está na coisa. Ela está na coisa. Ela não é simplesmente uma percepção intelectual. Ela não é simplesmente uma percepção intelectual. Mas também ela precisa dessa percepção intelectual. Ou seja, ela só pode ser percebida por alguém que possui intelecto. Por alguém que possui intelecto. Então, uma planta não tem intelecto. Então ela não vai conseguir buscar nem capturar a verdade das coisas. Um animal também não. Isso é próprio é essa adequação, né? E isso está presente no desenvolvimento, sou a base do desenvolvimento. Se eu digo que tudo é relativo, não existe verdades, o que eu acabei de fazer? Eu tornei todas as coisas totalmente, sei lá, virou tudo uma névoa aqui. Fumaça. Fumaça. Como se pode viver assim? Se você só está assistindo um corte dessa live, isso é um bloco de uma live que tem 4 blocos. No quarto bloco eu vou falar sobre algumas consequências do relativismo. Então, o que é a verdade? É essa adequação do intelecto com a coisa observada, ou com a coisa estudada. A verdade é a busca da natureza das coisas. Tá? É a busca da natureza das coisas. É nessa busca que a verdade é encontrada. E aí vem um ponto. Sim, eu não posso afirmar que a verdade é absoluta. Eu posso dizer que a minha percepção da verdade não é absoluta. Isso é fato. Isso é fato. E aí isso traz algumas questões aqui. Mas dizer que a verdade não existe? Por exemplo, esse copo, ele é algo. Né? Se ele é algo, existe uma verdade nele. Parte dessa verdade está oculta à minha percepção. Ainda assim, não deixa de existir essa verdade ali. Mesmo que eu não a perceba de alguma forma. Né? Isso daqui tem consequências, muitas consequências. Né? E aí eu não vou entrar nesse mérito agora, mas a dimensão, a visão cartesiana, ela gera uma separação entre essa questão da percepção e o que as coisas de fato são, enfim. E aí talvez não, com certeza ali a gente tem um impulso que faz a nossa sociedade hoje dizer, não, a verdade ela não existe. A verdade é relativa. Não, as coisas possuem uma natureza. Possuem uma natureza. Ainda que esteja oculta a mim, não quer dizer que não exista, está lá. Eu ainda não consegui assimilá-la com totalidade. Né? Aí vem a questão própria da ciência, da busca. Né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a base é justamente essa. E aí vem um segundo ponto, que é um ponto de lógica importantíssimo. Né? É um ponto de lógica importantíssimo, que já está lá afirmado na lógica defendida por Aristóteles, né? E trazida também por São Tomás,
que é um princípio onde o princípio da não, agora eu esqueci, da não correspondência. Não, peraí, eu não falar errado, senão da não contradição. Princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, né? Isso também tem a ver com o nosso desenvolvimento. Então vamos pegar aqui, ó, eu e o outro de uma criança. Eu vi isso acontecer com os meus filhos. Então, por exemplo, quando eu lembro bem que isso aconteceu, tanto com o Isaac quanto a Isabela, no elevador. Então, os elevadores, eles têm espelhos, né? Então, tá, eu tô aqui com ele bebezinho ainda, eu tô aqui com o Isaac no colo, por exemplo. Ele olhava para o reflexo no elevador e ele me reconhecia no reflexo. E ele olhava e dizia: aquele é o reflexo dele, né? Então ele olhava para o reflexo e olhava para mim, olhava para o reflexo e olhava para mim. Então ele começava a entender que existia um reflexo no espelho que era o meu reflexo, porque ele via o meu rosto e via o meu rosto refletido no espelho. A partir de quem eu sou e de quem é o meu reflexo, ele compreendia qual era o reflexo dele, que ele nunca tinha visto. Sem um espelho, eu e você nunca veríamos o nosso reflexo, sem nada que refletisse a nossa imagem. Então, veja, isso, a criança, o que ela está usando? Ela tá usando o princípio, da não contradição. Se esse é o reflexo dele, aquele é o reflexo de quem está no braço dele. Quem está no braço dele sou eu. Não pode ser o reflexo dele e o meu reflexo ao mesmo tempo. Isso é um princípio, isso é um juízo primordial. Se isso é um copo, então não pode ser uma garrafa. Então eu olho e eu digo, copo. Isso é um copo. Eu absorvo o conceito do copo. Se é copo, não pode ser garrafa. Não pode ser planta. Não pode ser, sei lá, caixa de óculos. Não pode ser celular. Ao mesmo tempo, não. Eu posso transformar isso numa mudança sequencial, eu posso transformar isso numa garrafa, mas agora ele é copo. E agora ele não pode ser copo e não ser copo ao mesmo tempo. Se ele é copo, ele é copo agora. Então isso é um princípio básico da racionalidade. Isso é um princípio básico. Isso torna a verdade objetiva. Por que objetiva? Porque ela é a natureza do objeto. Tudo bem? Então, não, na minha visão, isso é uma garrafa. Ok. Ok. Tudo bem? Mas não é uma garrafa, é um copo. Não. Isso é a sua opinião. Não é a minha opinião. Isso é um copo. Não. Na sua visão, na minha é uma garrafa. Ok. Na Bahia, tinha uma brincadeira com um amigo meu chamado Clarindo. Quando ele começava, eu dizia. Eu olhava para os amigos e dizia: olha, o médico disse que não é para contrariar. Doido, a gente não contraria. Chama de gato. Não, isso não é um copo, não. Isso é um gato. Para mim, isso é um gato. Beleza. É um gato. Então, essa definição de Tomás, ela traz justamente esse processo que é próprio do desenvolvimento. Eu pergunto o que é? O que é isto? O que é isto? Ó, isso daqui é um microfone. Se é um microfone, então não pode ser um lápis. Ele pode, se ele é um microfone, ele não pode não ser um microfone.
É isso. E aí vem um ponto. O seu sentimento e a sua opinião sobre algo não muda a natureza de algo. Do algo. Não muda. Não muda. Aí também vem um processo de humildade. Será que minha compreensão das coisas realmente é uma compreensão da totalidade da natureza desta coisa? Aí é que vem a humildade própria de quem estuda, né? A humildade própria de quem estuda. É por isso que quem é especialista em qualquer assunto não para de estudar aquele assunto. Porque o objeto de estudo sempre oculta algo sobre ele mesmo. Sempre tem algo a se descobrir e aprender. Isso é a base da ciência. É por isso que quem lê sempre está lendo mais. É por isso que quem é sábio, como Sócrates, sabe que nada sabe. Por quê? Porque entende que o meu entendimento é limitado. Isso é o próprio filosofar. É ser filósofo, é isso. Filosofar é isso. É buscar a sabedoria. É buscar a verdade das coisas. Ninguém está falando de religião aqui. Aqui nós estamos falando da busca de um processo que tem a ver com o próprio desenvolvimento humano e que tem consequências drásticas. Oline aqui, ó, verdade é relativa, não é objetiva, apesar de estar inerente a distorções. Perfeito, isso é fato. Verdade pode, o que eu chamo de verdade pode estar sendo distorcido pela minha própria percepção, mas a verdade ela existe. Ela está na natureza das coisas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Este vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço!